Boa tarde, então. Antes de começarmos, queria só pedir pelo ligeiro atraso. Temos aqui algumas questões técnicas. Queria desejar um bom debate a todos que nos estiverem a ver, com o tema de hoje, a pandemia das desigualdades, olhar sobre a situação internacional. Temos aqui connosco o Carlos Almeida, que é coordenador do Grupo de Investigação Culturas e Sociedades de Encontro do Centro de História da Universidade de Lisboa e membro do movimento pelos direitos do povo palestiniano e pela paz do Médio Oriente. E tem aqui comigo também Gustavo Carneiro, 42 anos, pai de 2 filhos, licenciado em História na FCCH, mestrado em História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, jornalista, membro da Direção Nacional do Conselho Português para a Paz e Cooperação e da sua presidência. Bem-vindos, obrigado por estarem aqui connosco. Agora, se calhar, para começarmos, queria também dizer que enviámos um convite ao professor do Departamento de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Faculdade, mas infelizmente não pode estar aqui connosco. Então, agora, para começarmos, se calhar, não queria-vos limitar em tempo, visto que o tema é bastante abrangente, mas pedia-vos algum bom senso no nosso tempo de intervenção. Se calhar começávamos então pelo Gustavo. Então, boa tarde a todos, ao Pedro Fernandes, ao Carlos Almeida e a todos os que nos estejam a ouvir. Obrigado à Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas pelo convite e, sobretudo, pelo interessante ciclo de debates que está a levar a cabo nesta situação em que vivemos sobre um tema geral das desigualdades, que me parece muito oportuno, até porque as desigualdades não são de agora, não é? Mas esta situação, de facto, tem vindo a agravá-las. Portanto, muita gente fala das crises e das pandemias como oportunidades. Não vemos as coisas assim, naquela perspectiva de que agora é que o mundo se vai reconstruir, que a humanidade se vai melhorar, mas claramente há quem veja nestas situações de grave crise também grandes oportunidades. São ínfimas minorias, né, enquanto as grandes maiorias perdem. Portanto, nós há poucos anos estávamos confrontados com uma situação em que conta-se pelos dedos de meia dúzia de pessoas que tinham 20 e tal indivíduos que tinham fortunas tão grandes como a metade mais pobre da humanidade. O que vemos apenas nesta situação pandémica e apenas nos Estados Unidos, onde a situação de saúde pública, por exemplo, é gravíssima, é o país neste momento com mais casos e mais mortos, né, devido até a questões relacionadas com o sistema de saúde e tal, não vou por aí, não é claramente a área de intervenção do CPPC, mas onde nestes 2 últimos meses milhões de pessoas foram para o desemprego e para as filas deixem passar a expressão, sopa dos pobres, enquanto 34 indivíduos viram as suas fortunas aumentar valores superiores ao produto interno bruto português. Pronto. O aumento de 34 indivíduos.
Portanto, é disto que se está a falar quando se diz de facto que as oportunidades provocadas pelas crises. Outra questão que esta situação de saúde pública global, pandémica, revelou é os interesses que se escondem por trás a verdadeira natureza da política de alguns governos. Portanto, o que nós vemos numa situação de grave saúde pública, em que há países, em que todos os países, no essencial, têm um desafio muito grave que lhes está colocado, que se trata apenas e só da defesa da vida e da saúde dos seus cidadãos, há países em que enfrentam guerras que não param, podem desaparecer dos noticiários, mas não param. Não vou falar da ocupação da Palestina, porque o Carlos sabe muito mais e está muito mais vocacionado, mas a Palestina não para. A guerra na Síria não para, e quando se fala em guerra na Síria, fala-se da ocupação efetiva da Síria por potências estrangeiras, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Turquia e outros. Tem havido ataques, tem havido raids, tem havido aumento até inclusivamente aumento da presença militar, tentativas de golpe de Estado, tentativas de derrubo violento de poderes, de governos legítimos, o caso da Venezuela, e os casos particularmente escandalosos do reforço, não só o não levantamento, mas o reforço de sanções, de bloqueios ilegais contra países. Portanto, temos o caso do Irão, né, um dos países onde, numa primeira vaga, estava particularmente afetado por esta questão do Covid-19, e nesse mesmo período em que o Irão era, na altura, o terceiro país com mais casos e mais mortos, os Estados Unidos resolveram apertar as sanções contra este país. Ao mesmo tempo que a Venezuela diga-se que está sob um bloqueio brutal, que está praticamente impossibilitada de fazer transações internacionais, de exportar o seu petróleo, inclusivamente, para se ver a barbaridade disto, de pagar operações médicas, cirúrgicas, a pacientes fora do país, porque a entidade que faz o pagamento está bloqueada. Portanto, há venezuelanos a morrer porque não podem ser operados, apesar do Estado pagar esta operação, estão impossibilitados de as fazer, porque a entidade que paga, a entidade pública que paga, está bloqueada. E neste quadro a Venezuela pediu ao FMI um empréstimo, o FMI negou. Dizer que neste quadro todo, estes países todos que se falou, nomeadamente a Venezuela, nomeadamente Cuba, que foi novamente, o bloqueio foi novamente reforçado, e um país que foi novamente colocado na lista dos países que não colaboram com a luta contra o terrorismo, coisas perfeitamente ofensivas até, não é? Cuba, a Venezuela, etc., são países onde o combate ao vírus se faz com particular sucesso. Portanto, países que, apesar de todas estas dificuldades, apesar dos bloqueios, apesar das sanções, apesar até das tentativas de invasão, como se viu na Venezuela a 3 e 4 de maio, tentativa de invasão mercenária do país, apesar de tudo, são países com índices particularmente baixos de infecção e mortalidade. Portanto, penso que isto contribui muito para mostrar a natureza destes governos que aproveitam esta situação completamente indiferentes à situação que se vive no seu país, particularmente dramática, de saúde pública, aproveitam uma situação de crise para apertar ainda mais, para procurar a sua política ilegal de mudança de regime, de condicionamento da soberania dos países, totalmente à revelia do direito internacional. Neste quadro também, a NATO, por exemplo, vem dizer esta questão da saúde pública é muito importante, mas não se esqueçam que os países europeus da NATO se comprometeram a elevar para 2% dos seus respectivos PIBs as despesas militares, que, por exemplo, os Estados Unidos
têm o maior orçamento militar da história da humanidade, que são mais de 3, isto restrito, ou seja, aquilo que é despesas eminentemente militares. Depois temos um conjunto de outras despesas, nomeadamente de investigação científica, técnica, etc., que têm também componentes militares. E portanto, o que no Conselho Português para a Paz e Cooperação entendemos é que esta situação não nos deve levar a qualquer tipo de confinamento do protesto e confinamento da ação, mas pelo contrário, das formas todas que seja possível, elevar a voz, elevar a denúncia destas situações, porque não se pode ao mesmo tempo acusar um governo, qualquer que seja do mundo, porque não abre a sua economia aos Estados Unidos, porque não corta relações comerciais com a China, etc. Pode-se fazer tudo, diabolizar estes países todos em defesa dos direitos dos seus povos coitados que são oprimidos, ao mesmo tempo que se impede esses mesmos povos de terem acesso a medicamentos, a ventiladores, etc. Particularmente reveladora, e vou terminar em breve, é o contraste entre a atitude, por exemplo, de um país como a China, que foi o país, muito se falou, aliás, a própria questão de racismo à boleia deste vírus é perfeitamente terrível, né? Portanto, um vírus que não é certo que tenha surgido na China, porque já há um conjunto de notícias, havemos de saber um dia. O que é certo é que foi a China que o identificou e divulgou. Portanto, a propósito desta questão do vírus, o que vemos é a diferença entre, por exemplo, um país como a China, que vende e doa toneladas de material médico e especialistas em Itália, em Espanha, etc. Cuba, com as suas brigadas médicas em todo o mundo, em dezenas de países do mundo, até países desenvolvidos, ditos desenvolvidos como Itália, por exemplo, um país como Cuba a ajudar um país como Itália, com as suas brigadas médicas para ajudar ao combate a este vírus. Aliás, brigadas médicas que vieram da África há uns meses, onde estiveram a combater o ébola e agora estão em Itália a combater a Covid-19, isto ao mesmo tempo que, por exemplo, os Estados Unidos andaram envolvidos em roubo de máscaras e de ventiladores que iam para outros países, incluindo alguns dos seus aliados. Portanto, acho que este exemplo revela a verdadeira natureza que se esconde, que está por trás do discurso da democracia, dos valores ocidentais, que é o mesmo discurso que destruiu o Iraque, que destruiu a Síria, que destruiu a Jugoslávia. Portanto, é preciso dar combate a isto e termino, é dever de todos os cidadãos portugueses conscientes que façam pressão junto das nossas autoridades para que cumpram aquilo que é a Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 7º consagra que Portugal se bate por valores como os direitos humanos, a paz, o desarmamento, o respeito pela soberania, que não tem nada a ver, é exatamente o contrário do que tem sido feito de apoio a guerras ilegais, a agressões ilegais, a bloqueios, a tentativas de derrubo de regime, etc., com a ideia de que este é o caminho que serve não só o povo português, como os povos de todo o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Agora, se calhar, dava a vez ao Carlos Almeida para fazer a sua intervenção inicial. Antes disso, queria só lembrar que o espaço para perguntas já está aberto, portanto, quem nos está a ver que se sinta à vontade para o fazer. Carlos, então, estás à vontade. Bom, então, boa tarde. Espero que me estejam a ouvir bem. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o Gustavo, o Pedro Fernandes, dizer que para nós é um gosto participar neste debate e felicitar a Associação de Estudantes da FCSH pela iniciativa, tanto mais que não é muito frequente em Portugal, infelizmente, que o movimento estudantil, e em particular o movimento estudantil universitário, promova iniciativas, ações em torno de temas internacionais. Algo que em outros países acontece com relativa frequência, com relativa
mas que em Portugal, por razões às vezes nem sempre muito compreensíveis, isso não acontece e, portanto, que haja uma associação de estudantes a tomar essa dianteira, essa iniciativa é sempre de saudar. O Gustavo já referiu, aliás, já começou justamente por aí, por um misto de ideias, de impressões, de sensações que povoaram o espaço mediático no início desta, digamos, no início desta pandemia. A ideia de que estamos todos no mesmo barco, a ideia que depois disto nada pode ficar igual e que é necessário uma nova forma e que certamente sucederá a esta crise uma outra forma de regulação das relações internacionais que promove uma relação mais amigável e mais sustentável com o ambiente, que reduza as desigualdades e que resulte também num reforço da cooperação internacional. A verdade é que à medida que que a pandemia se foi alargando e se foi estendendo praticamente a todo o planeta e que ao mesmo tempo começou a tornar-se visível a enorme e a gigantesca crise social e económica que resulta portanto, da pandemia e das medidas de combate à sua difusão, esse discurso, essas ideias, em boa parte bem intencionadas, genuínas, confrontam-se com a dura realidade. E temos cada vez mais a ideia, ou uma ideia que nos tentam transmitir, a ideia de que nada será como antes. Pretendendo com isto do nada será como antes, por um lado, justificar políticas de limitação de direitos e de cerceamento do exercício de liberdades, e, por outro lado, extrapolar uma diferença entre o que existiu, ou realidades e processos anteriores, e o modo como essas realidades ou esses processos se situam hoje no tempo que nós vivemos. Ora, se há região onde fica muito claro aquilo que continua para lá daquilo que mudou, e o muito que continua para lá do que mudou, essa região é justamente o Médio Oriente, ou, dito de uma forma menos etnocêntrica, o Mediterrâneo Oriental. Porque aí é justamente uma área onde fica muito evidente, por um lado, que tensões, conflitos estão em desenvolvimento, não pararam com a pandemia e em alguns casos estão em aceleração, continuaram mesmo durante a pandemia e irão continuar previsivelmente depois, como muitos deles estão em processo acelerado de agravamento. 2 ou 3 exemplos, aos quais alguns o Gustavo já se referiu, mas aqui portanto, para além, evidentemente, da situação na Síria e do prolongamento da grande operação, da gigantesca operação de desestabilização e de desestruturação interna de um país que até há bem pouco tempo era um dos que apresentava maiores índices de desenvolvimento humano em toda a região e um dos poucos países seculares na região. E ainda a propósito da Síria, o modo como se vulgarizou a agressão a um país soberano. Israel bombardeia quando lhe apetece cidades ou lugares no interior do território da Síria sem que aparentemente nada aconteça em termos de consequências internacionais, portanto, total impunidade, mas eu acrescentava a guerra silenciosa, mas absolutamente devastadora que continua no Iémen, dilacerando um país que foi um berço de civilização e continuando com a prolongada intervenção militar estrangeira dos países do Golfo, designadamente a Arábia Saudita, com a retaguarda dos Estados Unidos da América sobre o Iémen, destruindo esse país e provocando uma crise humanitária de consequências gigantescas. Bom, mas se há, digamos, se há tema
que verdadeiramente continua, antes da pandemia, continuou durante e está a continuar durante a pandemia e certamente continuará depois, é a questão da Palestina. Não há muito tempo, aliás, há meia dúzia de dias, ou nem tanto, assinalou-se os 72 anos da Nakba, a data que, na memória histórica nacional do povo palestino, assinala a limpeza étnica da Palestina, que sucedeu à declaração, à autoproclamada declaração de independência do Estado de Israel e que resultou na expulsão de cerca de 750 mil pessoas, cujos descendentes constituem hoje ainda a maior comunidade nacional de refugiados em todo o mundo. Ora, esta Nakba, da qual se assinala 72 anos, não são 72 anos de um acontecimento longínquo. São 72 anos de uma realidade permanente e cotidiana de humilhações, de privações, de limpeza étnica, de destruição, de limpeza étnica, de repressão diária sobre uma população. Desde o início de março, por exemplo, a altura em que foi, digamos, tomadas as medidas mais de confinamento, digamos assim, nos territórios ocupados em 1967, só para se ter uma ideia, houve mais de 50 pessoas que perderam as suas casas, mais de outras 500 que foram afetadas pela destruição de instalações pela ação do exército israelita ou sob ordem do exército israelita. A semana passada foram assassinados 3 jovens, uns em manifestações reprimidas à bala, outros digamos, na via pública, numa ação de violência indiscriminada. Esta noite foram presos vários jovens da Universidade de Birzeit, em rusgas durante a madrugada. Portanto, isto apenas para dizer que o confinamento na margem ocidental, ou nos territórios ocupados em 1967, não foi um confinamento, resultou no confinamento da população, mas não no confinamento das forças de ocupação e da repressão sobre o povo palestino, porque esse manteve-se e continuou. Mas, quando falamos em 72 anos da Nakba, falamos também e, portanto, para além da destruição das casas, para além da violência, das prisões, chama a atenção que há mais de 5 mil pessoas, patriotas palestinos, presos nas cadeias israelitas, vítimas de toda a sorte de tortura, de toda a sorte de privações, e sobre as quais não foi tomada nenhuma medida relativamente ao risco da propagação do vírus nessas prisões, e houve vários alertas, inclusive das Nações Unidas, em particular sobre a situação das crianças, dos menores, que são mais de 200 menores que estão presos nas cadeias de Israel, perante a ameaça da difusão do vírus. Mas, para além disto, eu queria recordar que estamos em 2020 e que há uns anos atrás as Nações Unidas previram que 2020 seria o ano a partir do qual o território da faixa de Gaza estaria inabitável para suportar a vida humana. Ora, a verdade é que em 2020 continuam a viver 2 milhões de pessoas cercados num território de cerca de 300 quilómetros quadrados, numa estreita faixa de terra pendurada no Mediterrâneo, perante, digamos, o silêncio ou a impunidade da comunidade, portanto, a impunidade de Israel relativamente à comunidade internacional. Vale a pena dizer também e chamar a atenção para um outro aspecto. Israel foi o país que levou mais longe as medidas de vigilância
coberto, evidentemente, da suposto combate à pandemia, que levou mais longe as medidas de vigilância sobre os cidadãos. Nesta altura, os telemóveis, e estou a falar não apenas dos territórios palestinos ocupados de 67, mas dentro das fronteiras do Estado de Israel pós-armistício de 48. Os telemóveis das pessoas são rastreados, identificados e os dados são enviados para o Shin Bet, ou seja, para a polícia secreta israelita, que os depois envia para uma autoridade de saúde. O que é que acontece nestes entretantos? Ninguém sabe. A verdade é que essas medidas acabaram ou estão para ser renovadas, portanto, aprovada a sua renovação no Knesset por estes dias. E eu digo isto porque quando nós ouvimos falar da multiplicação ou da tentativa de alargar estas formas de vigilância sobre os cidadãos, nós devemos ter presente que há um povo que conhece disto todos os dias há muitos anos e que a generalidade destas técnicas, destes instrumentos de vigilância eletrónica, secreta, são testados, foram e são testados todos os dias sobre o povo palestino, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres palestinos. E que, portanto, uma parte daquilo que nós ouvimos hoje falar na comunicação social como grandes descobertas científicas encontradas produzidas por Israel, na verdade são produzidas pelo aparelho militar de Israel. Nos laboratórios do exército israelita, nas universidades que trabalham em estreita articulação com o aparelho de segurança militar em Israel, e, portanto, isto deve-nos alertar para muitas linhas que são apresentadas como de cooperação científica, supostamente não envolvendo a militarização, mas que na prática constituem eixos por via dos quais essa militarização e essa intensificação da cooperação com Israel se vai fazendo por um lado, e por outro lado, a partir do qual Israel vai beneficiando através da exportação dessas tecnologias e desses instrumentos. Eu quero recordar que o MPPM denunciou isso creio que o ano passado. Portugal, o governo português, contratou, agora no processo de modernização da sua força aérea, a aquisição de aviões que virão equipados com equipamento de guerra eletrónica produzido em Israel. Ora, este é um daqueles exemplos de tecnologia que foi produzida, testada, que é aplicada todos os dias na repressão contra o povo palestino e do qual, aparentemente, o governo português, pelo menos, quer adquirir, tornando Portugal, de alguma forma, cúmplice, ou plenamente cúmplice do dos crimes que vêm sendo praticados sobre o povo palestino. Eu, se calhar, já estou a falar há muito tempo, mas não queria deixar de terminar não queria deixar de referir, antes de concluir, que tudo isto tem, digamos assim, uma cereja lá em cima, que é a constituição recente de um governo em Israel e o anunciado plano de anexação da margem ocidental, ou do que resta da margem ocidental do Rio Jordão, escudado, evidentemente, no apoio incondicional, ilimitado, eu diria quase nunca visto ao nível a que ele hoje está dos Estados Unidos, em particular com a administração Trump. Portanto, aquilo que se anuncia é o fim da ficção dos dois Estados, ou pelo menos o fim da ficção de que Israel estaria verdadeiramente interessada numa solução duradoura que só podia passar, evidentemente, pelo reconhecimento do direito do povo palestino à autodeterminação e ao fim da ocupação. Este anúncio da anexação ou da intenção de anexar os territórios da margem ocidental e da construção do alargamento, da construção de colonatos nessa região,
constitui a confissão que, na verdade, o objetivo nunca foi o da paz, o do reconhecimento, o da criação de condições para uma solução duradoura com dois Estados convivendo lado a lado, mas, na verdade, o projeto sempre foi o da ocupação total da Palestina, do mar ao rio, e o acantonamento, a guetização e, no limite, a continuada limpeza étnica do povo palestino. E esse é algo que nos tem que interpelar, e com esta ideia eu vou terminar. A causa nacional do povo palestino leva mais de 100 anos. De certo modo, ela tem um início simbólico na declaração de um ministro britânico que prometeu um território sobre o qual a Inglaterra não tinha, à época, nenhum direito soberano. A Palestina estava integrada no Império Otomano, em 1917. Portanto, esse ministro britânico prometeu esse território a uma entidade, no caso, o movimento sionista, que estava instalado na Europa e que não tinha nenhuma presença precisa, nenhuma presença nesse território. Um ato que Eduardo Said classificou como a expressão moral, a máxima expressão moral do imperialismo, que é atribuir um território sobre o qual não se tem nenhum direito a uma entidade que não tem nenhum pé nesse território. Ora, essa história, que, como digo, tem mais de 100 anos, está hoje a atravessar um momento culminante, e que é um momento que nos interpela a todos nós. Ou seja, 100 anos depois, nós vamos assistir, nós, homens e mulheres, jovens, rapazes e raparigas deste tempo, vamos assistir ao culminar da ocupação total da Palestina, vamos assistir a isso silenciosos. Vamos aceitar que esta injustiça histórica que foi cometida sobre o povo palestino se aprofunde até esse ponto, ou vamos dizer qualquer coisa, ou vamos tomar a iniciativa, ou vamos assumir a responsabilidade de nos colocarmos ao lado daqueles homens e daquelas mulheres que defendem a sua casa, que defendem as suas oliveiras, que defendem os seus campos de cultivo, que defendem o direito a ir para a escola todos os dias em paz e em segurança, como fazem, como fazem todas as crianças palestinas enfrentando todas as humilhações dos checkpoints do Estado de Israel. E eu queria terminar com esta pergunta. Eu creio que ela nos deve interpelar a todos e deve interpelar a nossa responsabilidade como homens e mulheres deste tempo. Nós temos uma responsabilidade e podemos fazer a diferença. Peço desculpa se demorei muito tempo. Não há problema, Carlos. De facto, o tema é abrangente o suficiente para estarmos aqui a falar durante horas e horas. Gustavo, não sei se querias acrescentar alguma coisa agora após a intervenção do Carlos. Eu quero, eu acho que esta interpelação final é muito importante. Esta ideia de que o mundo e a evolução do mundo será o que a humanidade em cada momento permitir e fizer que seja, não é? Acho que esta ideia é fundamental. Portanto, em última análise, quem faz a história somos nós, todos, não é? Portanto, acho que isto é muito importante e eu alargo, não é? Com toda a solidariedade que é reconhecida ao CPPZ em relação à questão palestiniana, que nós, desde sempre, não é? Estamos envolvidos, não é? Mas eu coloco esta interpelação relativamente a outras questões. Portanto, se os homens e mulheres e jovens, como muito bem o Carlos disse, deste tempo concreto de 2020, vão olhar para, vão permitir, continuem a existir 15.000 armas nucleares, muitas das quais prontas a usar na hora, que podem destruir e impossibilitar a vida na Terra, ou se por outro lado, num momento histórico particularmente tenso, não é? Nós hoje estamos a falar da rivalidade muito aberta entre a China e os Estados Unidos, não é? Aliás, dos Estados Unidos face à China, sejamos justos. Estamos a falar
da Rússia e da China cercadas por bases militares e instalações militares norte-americanas. Estamos a falar do Pacífico. Não se fala, mas existe uma enorme militarização em torno do Pacífico, em torno da China. Estamos a falar de um potencial explosivo enorme. Não é? Uma guerra que mesmo os mais insensíveis aos dramas dos outros, não é? Isso é lá do outro lado, se instala uma guerra convencional entre estas potências, não há lá dos outros. Portanto, se nós vamos assistir passivamente ao alargamento da NATO para leste, a exercícios militares da NATO junto às fronteiras da Rússia, às provocações constantes norte-americanas nos mares da China, a que, por exemplo, como fez o Mike Pompeo, considerar na Cimeira da NATO que o desenvolvimento tecnológico chinês é uma ameaça a que a NATO tem que dar resposta. Se vamos assistir a isto, pronto. E se vamos assistir a que os Estados Unidos, né, a administração e o poder nos Estados Unidos, não o povo norte-americano, que sofre em primeiro lugar com estes governos todos, né, que têm tido, se vamos assistir passivamente a que sucessivas administrações norte-americanas ponham e disponham, por exemplo, da América Latina como se fosse o seu pátio das traseiras. E patrocine golpes de Estado, como fez na Bolívia, e patrocine ataques militares mercenários, como faz na Venezuela, que patrocine bloqueios gravíssimos que só afetam as populações, milhões de pessoas que são privadas de bens e serviços essenciais porque o país não os pode comprar ou tem que comprar 12 a 15 vezes mais caro, que é o caso de alguns medicamentos, por exemplo, para Cuba e para a Venezuela, porque quem vender medicamentos, porque ninguém pode vender a Cuba, por exemplo, nada que tenha um componente norte-americano, que se vender a Cuba ou à Venezuela vende com um imposto, porque vai ser sancionado pelos Estados Unidos, que um barco que vá a Cuba ou à Venezuela fica 6 meses impedido de atracar nos Estados Unidos. Não é? Para além do golpe militar que depôs o Zelaya nas Honduras, todo o golpe militar que depôs o presidente legítimo da Bolívia, o golpe que já devia ter havido, segundo os planos norte-americanos, várias vezes na Venezuela. Portanto, se nós vamos assistir aqui um país do mundo, com os seus aliados, mas aqui um país do mundo, para não perder o predomínio económico que tem, continue a tratar do mundo como se fosse a sua sala de estar. E, portanto, e também, se assistimos passivamente ao regresso de ideologias, de práticas fascisantes, fascistas, abertamente nazis, racismo, xenofobia, contra partidos democráticos, contra sindicatos, contra associações, como ser, por exemplo, no leste da Europa, mas não só, no Brasil, nos Estados Unidos, um pouco por toda a Europa, com forças e com poderes diferentes. Portanto, se assistimos a isto passivamente, né? Ou se tomamos uma posição, se chamamos a atenção, se mobilizamos, se esclarecemos, se a combatemos. E, portanto, eu penso que este apelo que o Carlos fez, e muito bem, em relação à questão da Palestina, eu estendia-o. Né? Eu estendia aqui a um conjunto largo de outras questões. Também podíamos ir às questões internas de cada país. Né? Se assistimos a que um país se comprometa com 2% do seu produto interno bruto para a defesa e, sobretudo, para comprar material, etc., às grandes empresas dos Estados Unidos ligadas por imposição da NATO, ou se, por outro lado, defendemos que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter meios, que a escola pública tem que ter qualidade. Pronto, ou seja, há aqui um conjunto de desafios do nosso tempo que são imensos e que a única hipótese de termos o mundo e o país que queremos é fazer por isso, é tomar posição, sair, trazer mais um amigo, esclarecer mais um colega.
Portanto eu destaco com muito interesse e muita força este apelo que o Carlos Almeida fez. Obrigado, Gustavo. Agora, se calhar, já recebemos aqui 2 perguntas. Portanto, agora, se calhar, damos início a esta fase das perguntas por parte de quem nos está a ver. Queria só lembrar que o período para a colocação de questões no Facebook ainda está aberto, mas, se calhar, após as respostas a esta primeira questão, ficaria encerrado. A primeira pergunta que aqui temos é por parte da Julie Neves, e é a seguinte: de que maneira é que esta pandemia e as suas especificidades nos deve fazer repensar a questão da solidariedade internacional, não só nestas alturas mais complicadas, mas também daqui para a frente? Não sei quem queria responder primeiro, talvez o Carlos gostava agora de falar. Não sei se querem que repita. Eu acho que percebi o nome Sofia. Julie Neves. Não percebi, desculpa. Julie. Não percebi o nome. Sofia? Júlia. Pois, ou seja, boa parte daquilo que digamos que o Gustavo referiu agora nesta sua segunda intervenção diz respeito justamente a isso, quer dizer, repensar. Eu acho que o que nós precisamos é de fazer solidariedade. Quer dizer, a imaginação há de ser larga, mas o que nós precisamos mesmo é de fazer solidariedade, é de multiplicar iniciativas. E eu já agora queria sublinhar um aspecto relativamente à solidariedade. Confunde-se com frequência solidariedade com assistencialismo ou com caridade. Vamos lá oferecer qualquer coisa, vamos lá dar qualquer coisa. Eu não excluo que em algumas circunstâncias, em algumas situações, esse contributo solidário tenha o seu lugar e tenha a sua importância. Em situações concretas e para contextos muito, muito precisos. Mas verdadeiramente o que nós precisamos é de intervenção social. Acho eu, do que nós precisamos mesmo é de movimento social, porque é isso que faz a diferença. O contributo assistencial, em muitos casos, ele é importante mais pelo seu significado político do que propriamente pela mudança que uma pequena contribuição material pode acrescentar. Eu dou-vos um pequeno exemplo. Os Estados Unidos decidiram, não há muito tempo, por fim à sua contribuição para o orçamento da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Não sei se todos os que nos estão a ouvir sabem, mas os refugiados palestinos não são acompanhados pelo Alto Comissariado dos Refugiados, pela Organização Geral das Nações Unidas para os Refugiados. Existe uma organização que foi criada logo após a Nakba, uma organização das Nações Unidas especificamente dedicada aos refugiados palestinos, o que em si mesmo é um facto de enorme relevância política, porque reflete o compromisso da comunidade internacional com um drama que foi criado, digamos, à boleia de uma decisão das Nações Unidas, que foi a decisão a Resolução 181, que decidiu a partilha da Palestina em dois Estados. Ora, a UNRWA, a United Nations Relief and Work Agency, é responsável por boa parte da assistência médica, de educação, sobretudo nos campos de refugiados palestinos, não apenas nos territórios ocupados em 67, mas nos outros Estados árabes vizinhos da Palestina, na Jordânia, no Líbano, na Síria, em outros países. E desenvolve uma atividade fundamental
não apenas de educação, de saúde, mas sobretudo de educação. Pouca gente talvez não saiba, mas o povo palestino apesar das dramáticas condições a que é sujeito, é dos povos em todo o Mediterrâneo Oriental onde os níveis de alfabetização, de cursos superiores, etc., são mais elevados. Ora, perante esta decisão absolutamente arbitrária e, apetece-me dizer, criminosa dos Estados Unidos, de cortar o financiamento a esta agência das Nações Unidas, houve vários países, entre os quais Portugal, por proposta no caso dos deputados do Partido Comunista Português na Assembleia da República, mas aprovado digamos, por maioria na Assembleia da República, foi aprovada o reforço da contribuição de Portugal, do orçamento português, para o orçamento da UNRWA. Dirão, foi uma contribuição simbólica. Eu de memória nem tenho o número, mas acho que é qualquer coisa na volta dos 500 mil euros, qualquer coisa à volta disso, que evidentemente no contexto do orçamento da UNRWA deve pesar 0,00000%. Mas em todo o caso, num momento em que se procura matar a UNRWA e dessa forma liquidar um dos aspectos fundamentais que amarra as Nações Unidas e a comunidade internacional às suas responsabilidades históricas com a questão palestina, foi de enorme significado que Portugal, juntamente com outros países, tivessem dado esse passo. Esse passo foi muito importante. Assim como, eu diria, este debate que nós estamos aqui a fazer hoje é também um pequeno gesto, mas que ajuda a alargar movimento. Eu, aliás, comecei por dizer isso. Eu creio, não sei se o Gustavo e se o Pedro me acompanhará sobre isto, mas eu creio que, por exemplo, ao nível do movimento estudantil, há muito a fazer para alargar o debate, o conhecimento, a informação sobre os temas da agenda internacional e, através daí, mobilizar as pessoas e construir movimento e iniciativa. Eu, por mim, falo porque é a experiência que eu conheço mais. Os jovens rapazes e raparigas que vivem na Palestina, que enfrentam inúmeras dificuldades, que saem de casa todos os dias para ir para a escola sem saber se vão regressar ou se não vão acabar o dia numa prisão israelita ou em outro lugar pior, não quer dizer, um quilo de arroz ou um quilo de farinha, para eles não adianta nada, mas adianta muito saber que de um lado de cá há gente que pensa, que age, que se mobiliza e que faz sua a voz deles, que faz o seu esforço, que faz a sua luta. Isso para eles, para essa gente, para aqueles jovens e para aqueles homens e mulheres, isso é muito mais importante do que qualquer ajuda internacional. Portanto, aquilo que eu acho, mais do que repensar, eu acho que precisamos é de fazer. É de organizar iniciativas, de alargar o conhecimento, de estimular o debate, o confronto de opiniões e, a partir daí, evidentemente, organizar iniciativas que deem voz e que criem consciência cívica de responsabilidade perante o que acontece no mundo e sobre a necessidade de intervir sobre o mundo em que vivemos. Obrigado, Carlos. De facto, há muito a fazer dentro do movimento estudantil e junto dos jovens. Gustavo, se quiser responder, então. Há bocado não avisei o Carlos, mas agora aviso a ti, porque esqueci, desculpa, Gustavo. Queria que reduzissem mais um bocadinho o tempo das intervenções, porque agora sim acompanhamos da marca de 1 hora e ainda temos pelo menos mais 2 questões para serem respondidas. Força. Eu não, em relação a esta, não vou dizer muito mais do que o Carlos disse, na medida em que estou perfeitamente de acordo. Pronto. A solidariedade tem havido, sempre houve, desde há muitos anos que há, muito diversificada, às vezes mais alargada, outras vezes menos alargada. Já tive iniciativas de solidariedade com vários povos, com milhares de pessoas, já tivemos iniciativas de solidariedade com povos com dezenas de pessoas, já tivemos ações simbólicas, já tivemos ações de massas, portanto,
a isto, né? Ou seja, a solidariedade existe. Há organizações em Portugal e no mundo que se dedicam, não apenas, mas algumas apenas, outras fundamentalmente à solidariedade internacional, a destacar o direito dos povos a escolher o seu próprio caminho, que não cabe a nenhum entendido, a nenhum norte-americano, europeu, inglês, francês, português, decidir o que é melhor para o povo cubano, o que é melhor para o povo venezuelano, o que é melhor para o povo sírio, que uma coisa que diz na Constituição Portuguesa, né, que os povos devem cooperar, e cooperar para o desenvolvimento mútuo e para o progresso. Né? E, portanto, é nesse sentido. Né? E a solidariedade tem esse valor também. Não é? Portanto, quando um pequeno país como Cuba envia médicos para a Itália, né? Um país com fracos recursos, um país ainda por cima bloqueado e sufocado, isto tem um gesto, tem um valor fantástico. Tal como tem o contrário. Não é? Quando, por exemplo, em Portugal há pessoas que fazem um abaixo-assinado, fazem uma concentração, um debate, a exigir o levantamento do bloqueio a Cuba e exigir que Cuba possa seguir o seu caminho que definiu. E, portanto, para além desta questão da solidariedade, eu coloco a questão que coloquei há pouco. É fundamental que os governos todos, dos países todos do mundo, cumpram a Carta das Nações Unidas e, no caso português, a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, o movimento da paz, da solidariedade, tem a solidariedade fundamental, dar voz aos povos que lutam e também exigir dos governos portugueses, qualquer que seja, que tenham uma política externa independente em defesa da paz, do desarmamento, da soberania e da cooperação, e não uma política externa subsidiária do que acha que é dono disto tudo. É nesse sentido. E sobre isto, fico por aqui. Pedro, posso acrescentar só uma coisinha muito breve, que eu há pouco me esqueci. Só muito breve. Talvez a pergunta, eu estava aqui, enquanto ouvia o Gustavo, estava aqui a pensar, talvez a pergunta da Júlia tivesse mais que ver, quando falava em repensar sobre, bom, como é que é isto agora, depois da pandemia? Como é que é agora, como é que nos juntamos, não é? Eu queria só recordar qualquer coisa que praticamente passou em silêncio na comunicação social em Portugal. É que muito antes ainda, semanas antes da grande polémica que houve a propósito da decisão da CGTP de assinalar o 1º de maio, como fez, na Alameda, em Israel, em Tel Aviv, na Praça Yitzhak Rabin, ou seja, na praça onde Rabin foi assassinado por um extremista sionista, se realizou uma grande manifestação contra Netanyahu, organizada pelo PIS Now e por outras forças do Movimento da Paz em Israel, uma manifestação que decorreu nos mesmos exatos termos da ação que a CGTP organizou um pouco por todo o país em torno do 1º de maio, ou seja, as pessoas distantes, dando, aliás, boas fotografias, até porque a manifestação foi feita à noite, não é? E, portanto, isto só para dizer que mesmo com estas limitações e com estes condicionamentos impostos pelas condições de emergência, digamos, de saúde pública em que vivemos, nem por isso deixa de ser possível o movimento e a ação coletiva, não é? E isso tem sido demonstrado em inúmeros lugares, aqui também em Portugal, mas circunstancialmente até, pelo menos com aquela expressão, o primeiro exemplo que eu vi foi justamente em Israel. Peço desculpa. Venha a mais perguntas. Sim, há mais perguntas. Deixem-me só aqui encontrar, então. Passamos agora para uma próxima, de Cauê Rodrigues, que era o seguinte: como é que o discurso antagónico e a desinformação por parte dos Estados Unidos da América relativamente à China prejudica a visão internacional desta última, e como explicar este mesmo ataque, tendo em conta a fraca atuação de Trump no contexto da pandemia? Não sei se querem que repita.
Não? Percebi. E então que tivessem em atenção ao tempo das intervenções, ali por volta, sei que é uma questão complexa, mas entre os 5 e os 10 minutos. Se calhar começavas tu, Gustavo? Sim, pode ser. A questão da comunicação social e da forma como a visão do mundo que apresenta a comunicação social, estamos a falar das grandes cadeias, não é? Que são a maior parte delas dos grandes países europeus ou norte-americanas, que depois vêm por aí abaixo e têm expressão nos jornais em cada um dos jornais de televisões em cada um dos países, é talvez um dos grandes desafios que temos pela frente. Como romper? Não é? E a gente recua uns anos e vemos que houve uma aceitação não total, não generalizada, mas muito forte da guerra da Jugoslávia em torno de um conjunto de mitos, de um conjunto de visões claramente parciais e claramente tendentes a criar caminho para a guerra. Portanto, ao mesmo tempo que se falava da paz, criava-se caminho para a guerra e para a aceitação de uma guerra. Vimos as armas de destruição massiva no Iraque, que não existiam, sabia-se que não existiam, né? Quem a fez sabia que não existia, e a aceitação acrítica das armas de destruição massiva. E, portanto, o que vemos é, aliás, qualquer agressão militar, ou bloqueio, ou tentativa de derrubo, etc., é antecedida por uma campanha mediática de meses. Um dia, em todo o mundo, e a gente repara nisto na Síria, repara nisto na Líbia, ninguém sabia muita gente não sabia sequer onde ficava a Síria. 2 dias depois, toda a gente tinha uma opinião perfeitamente fechada e assumida que o governo da Síria era mau, era péssimo, tinha que ser derrubado por qualquer forma possível. E, portanto, nós temos isto em relação a... Eu costumo dizer que a comunicação, os órgãos, as grandes cadeias de informação são hoje um braço das Forças Armadas. O primeiro é entrar em ação. Prepara o terreno. E a seguir vem o exército, vem a aviação, vem as sanções, vem etc. Mas, portanto, há aqui uma coordenação. Em relação à China, espero que tenhamos todos presente que a China, aliás, eu há poucos anos tive uma reunião com um membro, com uma delegação do Conselho da Paz chinês. E uma das preocupações que o companheiro chinês colocava é que há muito que a China não era o país pobrezinho que as pessoas trabalhavam por uma malga de arroz, mas a percepção no Ocidente continuava a ser essa. Nós vemos o número, por exemplo, de patentes científicas registadas pela China é esmagador, é incrível. O número de invenções, o número de licenciados, o número de engenheiros, o número em absoluto, naturalmente, mas relativo. O investimento em saúde, em educação, em ciência, etc. Mas a perspectiva que há é quase no Ocidente, é quase de um país bárbaro, de um país atrasado, de um país semi-feudal. E, portanto, a questão do vírus chinês não é inocente. Ninguém chamou à SIDA o vírus norte-americano. É um vírus chinês. Apareceu na China, ou pelo menos foi descoberto na China. Ainda se vai perceber se o vírus já não anda... Já há cientistas que dizem que já andava a circular pelo mundo desde outubro, novembro. Né? Portanto, mas independentemente de onde tenha aparecido. Portanto, há muitos anos que está em curso uma operação mediática contra a China, que é, por acaso, naturalmente não por acaso, o adversário estratégico dos Estados Unidos neste momento e o país que desafia o predomínio económico internacional dos Estados Unidos, que só não é maior, o declínio relativo dos Estados Unidos só não é maior devido ao poderio militar extraordinário que tem. Né? Portanto, os Estados Unidos têm cerca de perto de 1000 bases, instalações militares espalhadas pelo mundo. Né? Mas, por exemplo, nós lemos artigos sobre o armamento chinês e sobre o investimento chinês em armamento, mas, por exemplo, os 2 grandes adversários dos Estados Unidos, que eles próprios assumem, Rússia e China, juntos, não chegam a metade das despesas anuais em armamento dos Estados Unidos. É preciso 8 países somados, 8 grandes países somados,
para gastarem tanto armamento como os Estados Unidos. Portanto, a informação de facto tem um papel fortíssimo, e eu continuo a achar que é um braço das Forças Armadas atualmente. Das Forças Armadas norte-americanas, claro, e da NATO, etc. Claro. Obrigado, Gustavo. Carlos, não sei se queres responder também à questão. Rapidamente, só acrescentar duas notas. Uma, na verdade, nós continuamos a viver sob, digamos, um sistema mediático que é profundamente etnocêntrico. Quer dizer, todo o discurso em torno da China, o Gustavo já se lhe referiu, mas eu chamava a atenção para que, a propósito da pandemia, insistentemente as televisões falam da pandemia em África, como se a África fosse um país, como se em África não houvessem estados diferentes, e aliás, em muitos casos, sem evidentemente menosprezar as dificuldades e as limitações de muitos estados perante a realidade, mas desvalorizando ou ocultando uma experiência endógena que muitos estados, muitos povos, muitas sociedades africanas têm na relação com epidemias e com pandemias. Os seus próprios serviços de saúde têm essa relação que em muitos casos na Europa nós não temos essa frequência de relação e, portanto, em muitos casos estamos menos habilitados a lidar com situações destas do que em muitas sociedades africanas. E, no entanto, a imagem dominante que nos chega é de caos, a ideia de que há uma mole imensa que vai desde o norte, desde a margem sul do Mediterrâneo até lá abaixo ao Cabo, que é tudo mais ou menos igual e onde funciona tudo da mesma maneira e há uma mole imensa de caos, de desordem e de desolação. Esta ideia. Segunda ideia, nós não nos esqueçamos, e esse é talvez o maior risco, eu diria, da situação que nós vivemos. Nós nunca nos podemos esquecer que a saída mais fácil para a crise é a guerra. Sempre assim foi. Sempre assim foi. É a saída mais fácil para a crise. E o grau de militarização das economias, da economia dos Estados Unidos, da economia de Israel, de muitos países, faz com que a forma de transformar uma situação de depressão e de impulsionar um processo de recuperação económica é a guerra. Não é? A guerra porque destrói, a guerra porque estimula produção interna, a guerra porque destrói porque permite novos investimentos, devido o que aconteceu no Iraque, e portanto esse é algo que tem que estar muito presente na nossa consciência e sobre a qual, aliás, devemos muito olhar para a história. Não é no sentido de dizer que a história tem lições morais, a história não nos dá grandes lições morais, mas a história permite-nos, relativizando a situação em que nós vivemos, colocá-la em contexto e em comparação e percebermos que a lógica do sistema dominante em que vivemos, digamos a lógica do capitalismo, faz com que a guerra seja um recurso económico, não é? E é justamente quanto mais profunda é a crise económica, mais próximos estamos do risco da fuga para a frente, não é? E um enfrentamento mundial seria, no contexto a que nós vivemos, com os arsenais todos a que o Gustavo já fez referência, digamos, uma ameaça de sobrevivência da humanidade. Obrigado, Carlos. Antes de avançarmos para a próxima e última questão, queria então informar as pessoas que nos estão a ver que o período de pacto para a colocação de questões está agora encerrado.
A última questão que aqui temos é da Mara Silva, e é a seguinte: a frase que ficou célebre no contexto desta pandemia, vamos todos ficar bem ou vai ficar tudo bem, acompanhada de um arco-íris, tem sido difundida por múltiplos agentes e vias de comunicação a nível mundial, consolidando a ideia de que o atual período que vivemos terá um fim e que marcará o regresso à normalidade como conhecíamos, por volta de fevereiro. Considerando que este surto não só expôs como agravou as atuais desigualdades que se verificam em tantos contextos socioeconómicos a nível global, dando particular atenção à América Latina, como analisam o impacto dos média nesta situação e o que prevêem ser necessário fazer no período pós-pandemia. Se calhar começamos pelo Gustavo de novo, Claro. a não ser que prefira de outra forma. Não. Força, então. Em relação à frase que vai ficar tudo bem, há uma tendência nos últimos tempos, a que não é de forma nenhuma que está relacionada com a tal poder da comunicação social e que lhe é atribuído, o papel que lhe é atribuído, que estamos a falar de grupos, vamos lá ver, a comunicação social já não estamos a falar da pequena empresa familiar que tinha um jornal, estamos a falar de empresas ligadas a grupos económicos, financeiros, transnacionais. Portanto, é disto que estamos a falar. De vários ramos, etc. Nós recuamos uns meses e antes deste medo que é colocado com alguma razão e não com outra, né? Portanto, com os seus limites, em relação ao vírus, a gente recua, por exemplo, a setembro do ano que vem e era o planeta. E recuamos mais um pouco e vem aí os robôs, a quinta, que é a Revolução Industrial, e vamos todos para o desemprego. E recuamos mais um bocadinho e temos a questão do ozono. Né? Quando eu cresci, o buraco do ozono era o drama. A gente saía à rua e queimava. Daqui a uns anos entrávamos em combustão. E, portanto, esta questão das soluções para isto. Portanto, o que nos dizem é que há um conjunto de problemas gravíssimos que põem em causa toda a humanidade e a vida na Terra. Curiosamente, não falam muito daquele que a curto prazo pode ser o mais grave, que é a questão dos arsenais nucleares. Pronto, também é curioso perceber porquê. E a solução é sempre individual. Portanto, a ideia que nos passam é que, temos que abdicar de tudo, porque em nome ou seja, temos que ou ficamos doentes, ou defendemos a nossa saúde, ou temos direito ao trabalho e ao salário e a direitos, ou mudamos cada um de nós passa a pôr a garrafinha de plástico no lixo certo, e o planeta sobrevive, ou cada um de nós é altamente empreendedor, altamente criativo, e arranja trabalho num quadro de revolução tecnológica, ou vamos para o desemprego. Ninguém coloca a questão como, na nossa opinião, a questão deve ser colocada. Se um robô trabalha em algumas profissões, em algumas atividades, trabalha por 10, em vez de se mandar 9 para a rua, isto também pode ser visto do outro lado. Isto abre condições para que, em vez de trabalharmos 8, 9, 10, 11 horas por dia, possamos trabalhar 2, 3, 4 ou 5. Mas ninguém coloca a questão deste ponto de vista. A questão do ambiente, igual. A questão é individual. Sou eu em casa que tenho que... E tenho, claro que tenho. Mas a questão é mais grave e mais profunda que isso, não é? E, portanto, esta do vai ficar tudo bem apela desde logo à aceitação de tudo o que vier. Tudo é bem-vindo. O layoff é bem-vindo, o desemprego é bem-vindo. Ao menos não apanhei o vírus, não refiro, fico em casa, né? E não uma perspectiva ativa da sociedade. Portanto, mesmo em tempos de pandemia, é possível participar na sociedade, é possível contribuir para a sociedade, e a solução para a pandemia, também para a pandemia, é uma solução social. E a gente vê. Há países mais ricos que Portugal, que têm uma resposta muito pior
à pandemia. Há de se perceber as razões todas, mas o facto de não haver serviços públicos de saúde, de serem privados, municipalizados, isto tem consequências. Portanto, em vez do vai ficar tudo bem, o que a gente tem que perceber é o que é que falhou em Portugal e noutros países, o que é que correu bem em Portugal e noutros países, e garantir que noutros casos a questão vai estar resolvida. Quer a questão puramente sanitária, se as vidas que se perderam, num quadro em que não há vacina nem remédio, se perderam porque tinham, entre aspas, que se perder não havendo vacina e remédio, ou se há vidas que se perderam porque o Serviço de Saúde não deu resposta. Em Portugal, aparentemente, a questão não é essa. Mas há outras patologias que neste momento não estão a ser tratadas como deviam, porque os recursos estão virados para aqui. Portanto, em vez dessa questão do cada um em sua casa vai ficar tudo bem, o que temos é que agir, intervir para que fique tudo bem, porque nós construímos um país e um mundo que permite que fique tudo bem. Desculpem se me estiquei um bocadinho. A questão merece essa extensão, não é? Carlos, ainda tem direito a uns minutos? Não, é assim, para além disto que o Gustavo referiu, acrescentar só duas ou três notas. Quer dizer, eu acho que existe quer dizer, por um lado, o sentimento legítimo das pessoas de que as coisas vão de melhorar, de que a situação em que vivemos não pode durar sempre e portanto, alguma coisa tem que mudar. Agora, o risco é que nós nos acomodarmos ao que isto implica, porque isto tem duas implicações. Uma delas nós já vivemos, e não foi há muito tempo. A ideia de que nós sofremos agora um pedacinho, espiamos os nossos pecados, ficamos todos em casa, aguentamos todos, etc. E depois tudo se resolve. Depois a gente consegue ultrapassar isso. E esta ideia é perigosa porque ela nos coloca, nos acantona num lugar à mercê de tudo o que vier. Tudo o que vier é legítimo porque vai ficar tudo bem. E não é assim. Quer dizer, não é assim, não vale tudo. Não pode valer tudo. E mesmo em situação de pandemia, mesmo em situação de crise de saúde pública, é também um critério de saúde. É também um critério de saúde pública salvaguardar o princípio da equidade. Não pode valer tudo para toda a gente. Ou melhor, não pode valer a lei da selva. É também um critério de saúde pública, porque depois também vamos pagar em serviços de saúde, na saúde mental, nos serviços públicos, na educação, em todos os domínios da ação social, nós vamos pagar as consequências de decisões que foram tomadas hoje em nome do depois vai ficar tudo bem. Por outro lado, o risco é este que o Gustavo referiu, é a individualização. É ficarmos cada um no nosso cantinho à espera que um dia vá ficar tudo bem. Ora, a novidade, que não é novidade nenhuma, é que as coisas só ficarão aquilo que nós acharmos, se nós permitirmos que fiquem. As coisas ficarão até onde nós conseguirmos que elas fiquem. E, portanto, a decisão depende sempre, em última instância, da nossa capacidade de movimento coletivo, da nossa forma de organização coletiva. Porque depois tem uma outra nota, eu já lá vou a esta, mas queria uma outra nota, que é, vai regressar à normalidade. A pergunta às tantas falava, mas de que normalidade é que nós estamos a falar? Qual é a normalidade? É a normalidade de nos podermos deslocar, mas essa normalidade convivia com a pobreza, com a exclusão, com todas as guerras de que nós estivemos aqui a falar, com todas as opressões que aqui estivemos a falar. E eu não quero essa normalidade, e creio que aqueles que nos estão a ouvir também não querem essa normalidade.
Portanto, nós não queremos andar para trás, não queremos regressar a nenhuma normalidade. Nós queremos andar para a frente. Nós queremos fazer do momento em que estamos a viver, construir no momento em que estamos a viver, as condições para transformar a realidade sobre a qual nós vivemos. E, dito isto, permitam-me que termine com esta nota. Eu falei-vos da história de um povo que há 100 anos é traído pelo mundo e contra o qual, contra um destino cruel que lhe é imposto todos os dias, se levanta e enfrenta o dia a dia com a esperança de que um dia vai ser diferente, de que um dia nós vamos juntar-nos todos em Jerusalém libertada a comemorar a libertação da Palestina. Eu digo isto muitas vezes e acho que nesta situação em que nós vivemos, ela é ainda mais significativa. O poeta nacional palestino Mahmoud Darwish escreveu uma vez que o povo palestino padecia de uma doença incurável e que essa doença se chamava esperança. Ora, é em nome dessa esperança que as crianças palestinas todos os dias saem de casa, como eu disse há pouco, sem saber se regressam nesse dia ou se regressando Carlos? Não sei o que é que se terá passado. Gustavo, todos? Pronto. Então, se calhar, enquanto o Carlos volta e não volta, infelizmente, se calhar dava-te a ti 5 minutos para uma intervenção final, talvez menos, que entenderes. E depois, se entretanto o Carlos voltar, voltamos ao final da sua resposta e à sua intervenção final também. Força. Muito bem. Voltou. Olá, Carlos. Olá, peço desculpa, não sei se fui eu que carreguei aqui em alguma coisa com entusiasmo, mas só para terminar, é nesses gestos simples do cotidiano onde nós podemos enraizar a diferença que queremos construir no futuro. E é, portanto, é assim, nesses pequenos gestos, que tudo pode um dia voltar, que tudo pode ficar bem. Bem no sentido não do regresso, mas no sentido do olhar para a frente e do construir futuro. Obrigado, Carlos. Como estava agora a dizer ao Gustavo, enquanto desapareceste durante estes pequenos segundos, calhar agora dávamos assim, um bocadinho de espaço para umas intervenções finais, umas declarações finais, se assim entendessem. Eu ia dar em primeiro lugar, ia dar aqui o espaço ao Gustavo, mas sendo que, entretanto, voltaste, não sei se queres ser... Eu acho que a minha intervenção final era esta, digamos, era um apelo, se quiseres, para mais iniciativas, mais ação, mais intervenção, mais debate e dizer que, por mim pessoalmente e por parte do MPPM, estamos inteiramente disponíveis, interessados, comprometidos com essa necessidade de criar movimento, e especialmente nas universidades, no movimento estudantil, criar consciência e movimento e responsabilidade cívica e consciência crítica para o mundo em que vivemos e para a necessidade de intervir sobre ele. Obrigado, Carlos. Então, força, Gustavo. Eu também só queria terminar dizendo, pegando até nesta questão que o Carlos coloca, esta ideia de que o mundo, vamos lá ver, o que se passa lá fora, mesmo para quem vive muito fechado sobre si próprio, temos que fazer perceber que o que se passa no mundo afeta-nos, mais tarde ou mais cedo, afeta-nos diretamente, mais tarde ou mais cedo. E, portanto, mas esta ideia de esperança também que o Carlos coloca, que o mundo será o que nós quisermos e conseguirmos que seja. Não é? E, portanto, que não vale a pena esperar que o mundo fique tudo bem. Não é? Se nós quisermos que fique tudo, ou que nós conseguirmos que fique bem, temos que fazer por isso. Não é? E temos que fazer por isso nas questões que estão à nossa volta diretamente, não é? Construir um país melhor, intervirmos na sociedade em prol de um país melhor, um país mais justo, um país
que assegure os direitos às pessoas, né? Direito ao trabalho, à habitação, à saúde, etc. Tudo, à cultura, à formação, né? Tudo. Mas também, porque uma coisa e outra estão ligadas, um mundo igual, um mundo em que os povos tenham os seus direitos assegurados, em que os países tenham a mesma força, o mesmo poder, os mesmos direitos, independentemente de ser a maior potência militar do planeta ou África, como disse o Carlos, África, que é tudo a mesma coisa, não é? Como disse o Carlos, que não é, a gente sabe, mas essa ideia, e outra ideia que também que é fundamental, ligada a esta, é que o mundo nada é grande demais para ser feito por nós. Portanto, às vezes há um bocado a ideia do, mas isso, como é que tu paras uma guerra? Como é que tu... Não sou eu, somos todos, não é? Somos todos. E termino só com isto. 1950, o mundo parecia caminhar para outra guerra nuclear. Para uma guerra, aliás, os Estados Unidos tinham um plano, não é? O general MacArthur e tal tinha um plano a partir da guerra da Coreia, já tinha um plano delineado para discussão de lançamento de um conjunto de bombas atómicas sobre a Coreia, a China e a União Soviética. Houve um movimento, que é o movimento do qual o CPPC é herdeiro, um movimento que lançou o chamado Apelo de Estocolmo contra as armas nucleares, 1950, março. Não havia cá petições online, né? Era petição na rua, era andar a distribuir, bater à porta, não é? E vários milhões, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo disseram a favor da proibição das armas nucleares. Não conseguiram que elas fossem proibidas, mas conseguiram que estes setores mais agressivos pusessem no bolso as suas intenções. Portanto, sim é possível travar a guerra, é possível travar a opressão, é possível ajudar os povos a terem a sua liberdade e a sua independência, com esta ideia, e termino com esta frase, de que a solidariedade é a ternura dos povos. E, portanto, todos temos muito a dar ao mundo e o mundo dá-nos muito a todos nós. E termino. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo. Bem, são muito interessantes e preocupantes, de facto, o período em que vivemos. Se é verdade que a pandemia da Covid-19 trouxe alguns elementos novos, também é verdade que esta pandemia das desigualdades no acesso aos direitos a nível internacional e nacional já era uma realidade muito real e muito antiga. Um dos novos elementos que se trouxe, não é? Foi que, de facto, agora estas desigualdades estão à vista de toda a gente que as queira ver e ficaram demonstradas as fragilidades dos sistemas em que vivemos, não só em Portugal, mas também no mundo. Queria agradecer a toda a gente que nos acompanhou durante esta conversa, este debate. Queria agradecer, saudar e valorizar aqui as intervenções do Gustavo de Carneiro, que teve a representação do CPPC, e também, de igual forma, agradecer, saudar e valorizar muito o papel do MPPM e também a intervenção do seu representante, do Carlos Almeida. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Obrigado. Até uma próxima. Adeus, até a próxima. Deus obrigado. Adeus, um abraço. Tchau, Carlos, um abraço. Adeus.